Beleza, galera. Então, vamos retomar aqui, parte 2, continuação aqui, tá? Já gravando. Agora a gente vai falar, então, da continuidade aí, essa anatomia, então, do sistema muscular dos membros superiores. E aí a gente vai falar de um outro músculo, então, da região dorsal, tá? Felipe, mas a gente está tendo a nossa aula hoje de membros superiores ou a gente está tendo a nossa aula hoje de músculos da região dorsal? Lembrando que lá no começo da parte 1, eu falei para vocês o seguinte: quando a gente está pensando, então, em músculo dos membros superiores, a gente tem que dividir, são 3 classes. Bati bastante nesse tema para vocês: estabilizadores da escápula, estabilizadores de glenomeral e depois os dinâmicos. A última coisa que a gente vai ver são os dinâmicos. Primeiro, estabilizadores. Então, a gente viu lá na parte 1, toda a parte de introdução, quem é estabilizador de escápula, quem é estabilizador de ombro e quem é dinâmico. Falou um pouquinho sobre essas características e a importância de se trabalhar tanto para o fortalecimento quanto para a reabilitação cada grupo muscular desses. Agora, a gente começou falando, então, do trapézio, que é superficial. A gente falou também dos romboides, romboide menor, que é superior, romboide maior, que é inferior. A gente falou do elevador da escápula, a gente falou da importância clínica de você conhecer os pontos de inserção de cada um desses músculos para durante uma avaliação, durante a inspeção, palpação. Poxa, avaliei, tem um ponto gatilho. Esse ponto gatilho é de quem? É do trapézio, é do elevador, é do romboide? Aí você tem que saber onde é que fica, né? Onde é que fica o ponto de inserção. E outra coisa que é muito importante, não precisa necessariamente decorar. Poxa, Felipe, mas você decorou todos os nomes. É porque eu trabalho com isso há 20 anos, né, cara? Então, pô, se eu não decorar isso, né, a mesma coisa que você conviver com uma pessoa, né? Vocês estão convivendo todo dia na mesma sala, com o mesmo grupo de pessoas, e você não sabe o nome das pessoas. Se você vê a pessoa uma vez só e não sabe o nome dela, é uma coisa. Mas, pô, vocês estudam junto há 4 anos e não sabem o nome um do outro, aí fica muito complicado. Aí você fala, tem algum problema de cognição esse rapaz aí, deve ter alguma falha. Então, assim, esse aprendizadozinho de decoreba, né, de saber um nome específico de acidente ósseo, tudo, é claro que os principais vocês vão saber, mas o mais importante é saber de onde sai, para onde vai, qual o sentido da fibra, porque com isso vocês conseguem trabalhar na reabilitação, conseguem trabalhar também no treinamento, tá? Agora a gente vai falar então do músculo grande dorsal, tá? Que ele é também chamado de latíssimo do dorso. Tá? Se a gente observar aqui, assim como apareceu no trapézio, o grande dorsal ele tem uma grande aponeurose aqui. Ó. Toda essa partezinha de cinza que eu estou pintando para vocês... Espera aí, Thiago, já te atendo aí. Toda essa partezinha de cinza que eu estou pintando para vocês aqui é a aponeurose dele. Fala, Thiago. Então você vai pular agora o serrátil anterior, peitoral maior e peitoral menor? A gente vai chegar neles ainda. É porque eu estou na região dorsal ainda. Ah, tá, porque eles aqui no... que eu imprimi antes. Eu acho que você pulou. Eu volto. Eu acho que para me mostrar aí o grande dorsal. Tá, eu volto neles. Beleza. Tá? Foi até bom você mostrar o slide aí. Tá? Então, no grande dorsal aqui, então, o que a gente vai ter, então? A gente vai ter uma grande região de aponeurose, tá? Aí a gente vai ter, se eu for pegar, por exemplo, aquilo que eu tinha falado para vocês, quais são os músculos, então, superficiais? Os mais superficiais e mais importantes, significativos aí superficialmente, trapézio na região mais superior do dorso, o grande dorsal na região mais inferior. Só que assim como o trapézio, o grande dorsal, se você for observar, o grande dorsal ele é convergente. O que significa isso? Que as fibras dele convergem, tá? No mesmo sentido. Então ele vai ter a origem dele em vários pontos, ó, processos espinhosos das 6 últimas vértebras torácicas, que está nessa região aqui, mais superior. Depois, crista ilíaca, nessa região aqui, que eu estou rabiscando aqui para vocês. E depois, fáscia tóraco-lombar. Fáscia tóraco-lombar é isso aqui, ó. Essa região aqui, ó. Tá? Que eu estou demarcando aqui para vocês. Tá? Então, isso é a origem deles, ou seja, é o ponto de inserção mais medial, mais proximal. Depois, a inserção, que na verdade seria a inserção distal ou inserção lateral. Tubérculo menor do húmero. Só que, olha o que acontece. Aonde fica o tubérculo menor do húmero? Vocês lembram ou não? Tubérculo maior fica onde? A lateral, medial, anterior, posterior? Lateral. Lateral.
Tubérculo maior está aqui, beleza? Tubérculo menor fica onde? Medial? Não, fica anterior. Quando você faz palpação do ombro, a gente palpa aqui, ó, processo coracoide, é uma bolinha que a gente sente um pouquinho mais de incômodo quando a gente faz a palpação, porque no processo coracoide, na anatomia palpatória, quando você palpa o processo coracoide, você está palpando a porção, ou seja, o tendão proximal da porção curta do bíceps braquial. Não só do bíceps braquial, mas o peitoral menor se insere também no processo coracoide. Então, tem vários músculos que têm uma tendência a estarem encurtados, então, que se inserem no processo coracoide. Então, palpei aqui medialmente, aqui, eu sinto uma bolinha bem dolorida, que é o processo coracoide. Palpei um pouquinho mais para o lado, eu vou palpar uma outra bolinha já no ombro, e essa bolinha que eu estou palpando aqui no ombro, aqui, então, ela vai ser, então, o meu tubérculo menor. Então, o meu tubérculo menor, ele é anterior. Então, o que, que acontece? Por que, que eu estou falando disso? Porque o grande dorsal, ele passa por baixo da região axilar, passa por aqui, cruza por baixo da axila e se prende na frente. Então, qual o movimento que ele faz? É só você parar para pensar. Cara, se ele saiu de trás, passou por baixo da axila e se prendeu na frente, ele está puxando o teu braço para onde? Está puxando o teu braço para baixo, no sentido de extensão, está puxando o teu braço para baixo, no sentido de adução, e está puxando o teu braço para dentro, no sentido de rotação lateral. Então, eu tenho, ó, extensão, adução e rotação medial, perdão. Rotação medial do braço. Esses são os movimentos que são feitos pelo nosso músculo grande dorsal. Então, o grande dorsal, ele faz esse movimento, ó. Puxa para baixo da extensão, puxa para baixo na adução e roda internamente. Quando eu associo esses três movimentos, então, eu estou priorizando a contração do meu músculo grande dorsal, ou latíssimo do dorso, ou dorsal do ancho, né? Tá aqui em espanhol tudo, porque eu peguei do néter espanhol a imagem, mas, independente da nomenclatura que vocês achem aí, o que ele está fazendo é isso. Extensão, adução e rotação medial. Moleza grande dorsal. Grande dorsal é o que o pessoal trabalha na academia, que eles chamam de asa, né? Nossa, o cara vai ficar com a asa grande, vai trabalhar muito grande dorsal. Só que ele tem que lembrar que o grande dorsal ele é rotador interno. Então, toda vez que eu trabalho fortalecimento do grande dorsal, que é um músculo rotador interno, o peitoral maior também é um músculo rotador interno e bastante potente, eu tenho que trabalhar o antagonista deles. Por quê? Para gerar um equilíbrio. Olha só, pensa o seguinte, eu tenho um cabo de guerra, né? E eu tenho um músculo que puxa para cá, um músculo que puxa para cá. O que, que é ideal? Para minha articulação ficar bem posicionada, os músculos eles têm que estar equilibrados, agonista e antagonista. Então, o que, que acontece aqui? Toda vez que eu tenho fortalecimento dos rotadores mediais, eu tenho também que ter fortalecimento dos meus rotadores laterais. Por quê? Porque senão aquele cara fica com o ombro rodado internamente. Acontece muito no pessoal que vai malhar em academia. Trabalha muito fortalecimento de grande dorsal, trabalha muito fortalecimento de peitoral maior, não trabalha peitoral menor e não trabalha tanto as costas. Por quê? Porque ele acha que ficar fortinho na frente é o que aparece, é o que ele está preocupado, é com a estética. Só que nisso ele gera uma falha de posicionamento articular. Ou seja, ele fica com o ombro rodado medialmente. Ombro rodado medialmente em função do desequilíbrio muscular que tem entre rotadores internos e rotadores externos, né? Então, o que ele teria que trabalhar? Que músculo ele teria que trabalhar? Ele teria que trabalhar os rotadores externos. Aí entra lá, lembrando, quem são os principais rotadores externos do ombro? Primeiro, o agonista é o infraespinhoso, agonista da rotação externa do ombro, e depois o sinergista, o redondo menor, ou seja, são músculos do manguito rotador. Desculpa, eu pulei mesmo alguns músculos aqui. Voltando então, tá? Então a gente já falou do grande dorsal. Vamos voltar aqui, então a gente vai falar agora do músculo serrátil anterior, tá? Então o músculo serrátil anterior é um músculo profundo, tá? Só que a gente tem vários serráteis, serráteos, né? A gente tem serrátil anterior, serrátil posterior superior e serrátil posterior inferior, tá? Então a gente tem todos esses músculos serráteis aí, então, serrátil anterior, serrátil posterior superior, serrátil posterior inferior. Beleza. Felipe,
Seguinte, agora a gente vai ver o músculo serrátil. Qual é a grande função do músculo serrátil? É só vocês observarem para onde ele puxa, ó. Então, o serrátil, ele é o grande responsável por tracionar ventralmente a escápula, tá? Fazer um movimento de protração para tudo. O que significa isso? O serrátil, ele está saindo das costelas, tá? Então, ele está saindo da face externa das 8 costelas superiores. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Lembrando que as 7 primeiras costelas são classificadas como costelas verdadeiras, tá? E depois a 8ª costela, que ainda é uma costela falsa, 8ª, 9ª e 10ª. Por quê? Porque elas chegam na cartilagem da 7ª, tá? Mas o serrátil anterior, ele sai, tem origem nas costelas, na face lateral dessas costelas, face externa ou face lateral dessas costelas, e depois ele se insere na borda medial da escápula, tá? Borda medial da escápula. Dá ênfase nisso aqui, ó, tá? Aí aparece assim para vocês, ó. Face costal do ângulo superior da escápula, ângulo inferior, mas é só você dar uma observada que ele está inserido tudo aqui, ó. Opa! Que ele está com ponto de inserção tudo aqui, ó. Ângulo da escápula, parte, né, borda medial, até o ângulo inferior. Só que ele não está inserido pelo lado de fora, ele está inserido lá por dentro, ó. Então, toda vez que eu contraio o meu músculo serrátil anterior, o que ele faz? O serrátil anterior, ele puxa a escápula para frente. Só que ele não puxa a escápula assim, ó. Quando eu tenho esse movimento a gente chama de retração, ou seja, eu aproximo as escápulas. Esse movimento a gente chama de protração, eu afasto as escápulas. O que o serrátil anterior faz? O serrátil anterior, ele faz protração, ele puxa a escápula lateralmente, mas ao mesmo tempo ele puxa a escápula em protração, mas puxa a escápula também para frente. Então ele deixa a escápula mais chapada nas costas, tá? Por que isso é tão importante aqui? Vocês já devem ter escutado falar de escápula alada. Sim ou não? Sim. O que significa escápula alada, Flávio? Eu não lembro não, sou bem sincero. Escápula alada é quando você tem uma escápula mais saltada do que outra, mais proeminente do que outra. Então, estou fazendo uma avaliação física, uma inspeção. E durante a inspeção eu percebo que uma escápula está saltada e a outra está presa. Aí para tudo, a gente tem que lembrar da mesma coisa sempre, assimetria. Tá? Então, quando eu tenho assimetria, eu não posso determinar se essa escápula aqui está saltada ou se essa está aderida. O que a gente tem que fazer? Testar. Então, eu vou testar essa escápula e vou testar essa escápula. Poxa, mas aquela escápula ali que parecia estar aderida, ela está se movimentando perfeitamente. Então, não é ela que é o problema. Quem é o problema? A que está saltada. Aí eu tenho uma escápula alada, beleza? Agora, se eu tenho essa escápula que parece que está alada, porque ela parece sobressaltada, parece mais proeminente, mas ela mexe perfeitamente. E a outra que está chapada, ela não mexe. Aí você fala, opa, peraí, eu não tenho uma escápula alada desse lado, eu tenho uma discinese de escápula por uma perda de mobilidade ou por uma escápula aderida à esquerda. Entenderam ou não? Sim. Sim? Então, beleza. Quando eu tenho problema... Pode falar, Mayara. Tem como repetir essa última parte? Porque travou para mim. Tá. Então é o seguinte, ó. Tô travando aqui também. Desculpa. Tá travando bastante. Para mim tá tudo normal. Tá travando para todo mundo ou para um ou outro? Ele dá uma travada, só que aí ele volta, mas você falando. Mas dá travada no áudio ou na imagem? No áudio. É estranho, tô falando do microfone aqui. Não, tem hora que trava o áudio e sua imagem, seu vídeo. Só que se você, por exemplo, tá desenhando ali na onde você desenha, continua aparecendo, só que a imagem e o vídeo fica travado, entendeu? Sei, mas travadinha breve, de tipo assim, coisa de 5 segundos, 10 segundos por aí, já volta. Tá. Qualquer coisa vocês vão me avisando aí, porque assim, o áudio o áudio eu estou mandando para vocês, o áudio e a imagem eu estou mandando pelo computador, e o outro eu estou mandando pelo tablet. Qualquer coisa depois a gente inverte, no próximo final de semana a gente faz invertido. Mas para mim ele aparece normal, entendeu? Tanto é que na gravação de tela aparece normal aqui. Vamos lá, então. Mas tá de boa, qualquer coisa a gente vai te parando, te perguntando.
Não, tranquilo. Maiara, então, assim, tirando sua dúvida, né, o que que eu tinha falado aí? Toda vez que a gente vai fazer avaliação, por exemplo, de escápula alada, avaliação de escápula, avaliação de ombro, sempre a primeira coisa que a gente avalia é simetria, tá? Se está simétrico ou não. O que que significa se está simétrico? Se está igual de um lado do outro, tá? Então, observei um lado está saltado e o outro lado está chapado. Ah, Felipe, então significa que o lado que está saltado tem escápula alada? Significa que o lado que está chapado tem escápula aderida? Não significa nada, significa que tem uma assimetria. Agora, o que você vai ter que observar? O funcionamento, a funcionalidade. Então, quando a gente faz durante uma avaliação, quando a gente está fazendo a inspeção, eu estou avaliando assimetrias. Tá? Se um lado está igual ao outro. Cara, um lado está diferente do outro. Eu tenho que saber o seguinte, qual é o lado que está com problema? É esse lado que está saltado ou é esse lado que está com problema? Ou que está aderido? Aí o que eu vou fazer? Teste de mobilidade, ou seja, teste funcional. Testei mobilidade desse lado, que está aderido. Ele mexe perfeitamente. Quem é o problema? Escápula alada. Escápula alada provavelmente vai estar mexendo pouco, eu vou ter dor no ombro de cá. Beleza, agora, testei aqui. Esse lado aqui que está sobressaltado parece que está alado, mas quando mexe, mexe perfeitamente. Não tem dor no ombro, não tem nada. E esse lado aqui, o lado que parece que está aderido, que parece que está bonitinho, né? Toda vez que eu mexo o ombro dói e a escápula não mexe. Então, qual o problema? Aderência de escápula, discinese escapular. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma aderência escapular, eu vou apresentar a alteração que a gente chama de discinese escapular. Tá? A discinese escapular, então, é uma falha de mobilidade da escápula e ela está diretamente relacionada, então, com essa perda de mobilidade e com a aderência de escápula. A escápula alada está normalmente associada à fraqueza do músculo serrátil anterior. A partir do momento que eu tenho um serrátil anterior mais fraco, ele que deixa a escápula chapada nas costelas, ou seja, que dá uma estabilidade no sentido antero-posterior. Se eu tenho um serrátil anterior mais enfraquecido, o que acontece, consequentemente? A minha escápula fica mais frouxa. Lembrando que eu falei com vocês lá na parte 1, na primeira parte, eu falei para vocês o seguinte, toda vez que eu tenho, né, proximalmente, a região proximal mais instável, eu vou ter consequência na região mais distal. Então, se eu quero ter força distal, eu tenho que ter estabilidade proximal, sempre, sempre, obrigatoriamente, tá? Se eu quero ter força lá na frente, eu tenho que ter o quê? Estabilidade aqui atrás. Se eu quero ter força distal, eu tenho que ter estabilidade proximal. Se eu tenho escápula instável, consequentemente, isso vai me gerar dor ou vai me gerar disfunção aonde? Tá? Vai gerar dor ou vai gerar disfunção na articulação glenomeral. Então, a articulação glenomeral ela sempre vai ficar compensando essas alterações. Tá? Então, vou ter sempre compensação, vou ter sempre alteração e compensação, consequentemente, na articulação glenomeral. Como é que eu vou tratar? Eu vou ter que tratar, então, o serrátil anterior e fazer com que esse serrátil anterior, então, puxe essa escápula, né, anteriormente, deixe essa escápula mais chapada anteriormente e, consequentemente, então, eu ganho mobilidade e tire a compensação, né, ou diminua aquela compensação que está acontecendo, então, na glenomeral. Como é que eu faço para trabalhar fortalecimento de serrátil anterior? Serrátil anterior, a gente trabalha fortalecimento nesse sentido, ó, como se eu quisesse pegar o punho da minha mão e fazer isso, ó, chegar para frente, ó, esse movimento de chegar para frente. Então, às vezes, você pode colocar o cara deitado, né, em decúbito dorsal, colocar as duas mãos dele para cima com halter ou com alguma coisa e pedir para ele levantar, mas não levantar assim, fazendo flexão, extensão como se fosse supino. Ele já coloca lá em cima, cotovelo estendido, e aí você pede só para ele, ó, afastar a escápula e voltar. Afastar a escápula e voltar. Então, qual o movimento que ele vai fazer? Ele vai fazer um movimento de protração da escápula, mas ao mesmo tempo, toda vez que ele estiver chegando para frente, ele vai estar colando essa escápula lá na frente. E aí eu estou isolando o serrátil anterior. Felipe, existe um aparelho melhor para trabalhar serrátil anterior? Não.
né? Na verdade, não existe um aparelho específico para serrátil anterior. Você vai ter que adaptar. Eu posso trabalhar o serrátil anterior no supino, eu posso trabalhar o serrátil anterior segurando uma caneleira, eu posso trabalhar, se eu tiver um paciente idoso, eu posso trabalhar o serrátil anterior, por exemplo, com um saquinho de arroz, uma garrafinha de óleo de soja em casa, pedindo para quê? Pedindo para ele deitado, ficar levantando e descendo sem flexionar o cotovelo, trabalhando só serrátil anterior. A partir do momento que eu tenho um trabalho de serrátil anterior mais eficiente, consequentemente, se o meu serrátil anterior, então, ele melhorou a força, a escápula volta para o lugar, a falha posicional ela é corrigida e, consequentemente, então, a biomecânica volta ao normal. Professor, ele poderia fazer esse fortalecimento, então, apoiado na parede, na palma da mão na parede? Sim, só que a única coisa que você tem que pensar, Adriano, é o seguinte: você pode fazer esse fortalecimento, por exemplo, fazendo na posição de apoio? Pode, desde que você não faça flexão e extensão de cotovelo. Então, você fica na posição de apoio como se você fosse fazer flexão e extensão de cotovelo, só que você faz o quê? Na extensão de cotovelo, você só sobe o tronco e desce o tronco. Eu posso fazer apoiado na parede? Posso. Apoio na parede e faço o quê? Faço uma força como se eu estivesse empurrando a parede, sem dobrar o cotovelo ou sem esticar o cotovelo. Se eu estiver dobrando e esticando o cotovelo, eu vou estar trabalhando os flexores e extensores do cotovelo, bíceps ou tríceps, dependendo da posição que você está trabalhando. Se eu deixo o cotovelo em extensão, aí eu trabalho, então, o serrátil anterior. Então, o segredo para trabalhar o serrátil anterior é que não pode haver flexão de cotovelo, nem uma semiflexão. Se eu tiver com o cotovelo um pouquinho flexionado, eu vou estar jogando a carga para onde? Para o bíceps ou para o tríceps, tá? Dependendo da posição que você está adotando. Então, o cotovelo estendido trabalha serrátil anterior. Entendi. Valeu. Depois do serrátil anterior, que a gente tinha pulado também, músculo peitoral menor. Esse músculo peitoral menor, então, ele não é menos importante do que o músculo peitoral maior, tá? Então, olha só, a origem dele, então, tá na segunda, terceira, quarta e quinta costelas, anteriormente aqui, então, ó, aqui está aparecendo só a terceira, quarta e quinta costelas. Isso vai variar, tá? Vai ter autor que vai colocar assim, ó, terceira, quarta e quinta costelas. Vai ter autor que vai colocar segunda, terceira, quarta e quinta costelas. Isso vai depender muito. Vai ter autor que vai colocar segunda, terceira e quarta costelas. Cara, qual é a diferença? Qual é a relevância disso para vocês? Nenhuma. O que vocês têm que lembrar? Felipe, a ação dele é depressão da escápula? Para tudo. Peraí. No livro de anatomia, para vocês, vai aparecer função do músculo peitoral menor, depressão da escápula. Aí você para pensar, poxa, mas será que ele é tão importante assim na depressão da escápula? Porque a escápula é um osso posterior. E o peitoral menor é um músculo anterior. Então, será que ele é tão importante assim na depressão da escápula? Será que o trapézio, fibras inferiores, não é muito mais importante na depressão da escápula do que o peitoral menor? Então, o peitoral menor, quando está na frente, ele é um importante estabilizador. Tá? Então, a gente fala que o peitoral menor ele é um importante estabilizador da escápula. Por quê? Porque se ele se insere nessa pontinha de osso aqui, ó, anterior, que eu tinha até falado para vocês, que é o que a gente chama de processo coracoide. No processo coracoide se insere. Só lembrando para vocês, hein? O processo coracoide é o ponto de origem da porção curta do bíceps braquial e é o ponto de inserção do nosso músculo peitoral menor. Então, eu tenho alguns músculos que se inserem aqui. Por isso, esse pontozinho aqui, onde aparece para a gente aqui, ele é tão sensível. Então, aqui, na anatomia palpatória, aqui eu tenho o meu processo coracoide, mais sensível. E aqui, se você colocar 2 dedos lateralmente, então, eu vou ter uma outra bolinha na anatomia palpatória, que a gente vai ter o nosso tubérculo menor. Lembrando, o tubérculo menor, ponto de inserção do grande dorsal, que a gente viu hoje, que se insere no tubérculo menor, ponto de inserção do subescapular, ou seja, quem se insere no tubérculo menor faz rotação interna de ombro, tá? Agora, quem se insere no processo coracoide depende. Se é o peitoral menor,
puxa a escápula para baixo. Só que quando ele puxa a escápula para baixo no sentido da depressão, tá? Ele é sinergista do trapézio fibras inferiores. Qual é o grande macete? Eu tenho que pensar, pô, ele está na frente, está lá na frente da escápula, né? Na frente do tronco, lá nas costelas, vai para o processo coracoide. Ele não puxa só o processo coracoide para frente, ele puxa para frente e para baixo. Só que ele não puxa tão para baixo, ele puxa muito mais para frente do que para baixo, então ele fica no meio termo. Então ele é um grande e um importante estabilizador da escápula, auxiliar dos outros estabilizadores da escápula, mas muito auxiliar também do serrátil anterior, que é o músculo então que vai fazer protração da escápula e que vai puxar a escápula para frente. Então se eu pensasse assim, quem é o grande sinergista do serrátil anterior? Peitoral menor. Tá? Por quê? Porque ele gera estabilidade, mas ele também vai puxar a escápula para baixo e também vai puxar a escápula para frente. Origem, então. Segunda, terceira, quarta e quinta costelas, tá? Próximo à união da costela com a cartilagem costal, tá? Quando a gente fala de união da costela com a cartilagem costal, a gente fala de articulação costocondral. Lembrando que costo é de costela, condro de cartilagem, tá? Então, a origem deles, então, fica perto, né, da articulação costocondral da segunda, terceira, quarta e quinta costelas, e depois a inserção deles é lá no processo coracoide, então, por eminência óssea anterior da escápula. Alguém ia falar alguma coisa? Não, né? Pode seguir? Pode sim. Beleza. Depois, peitoral maior. Aí, olha só, o que a gente tem que lembrar? Peitoral menor é profundo, peitoral maior é superficial. Toda vez que a gente estuda num laboratório de anatomia e que a gente pega aqueles bonequinhos, vocês vão perceber que os bonequinhos eles são segmentados. Um lado do bonequinho é musculatura superficial, o outro lado do bonequinho é musculatura profunda. Tá? Então, eu posso ter, então, musculatura superficial e musculatura profunda. A musculatura superficial da região torácica. Por que da região torácica? Porque quando a gente está estudando região dorsal, que a gente já viu, quais são os principais músculos lá da região dorsal? Trapézio é superficial, fibras superiores, fibras médias, fibras inferiores. Grande dorsal é superficial. Tá? Agora, quais são os profundos? Romboide maior, romboide menor, redondo maior, redondo menor, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? A gente vai falar também dos profundos também, o serrátil anterior é músculo profundo, tá? Agora, quando eu chego na frente, a frente a gente divide a parte anterior em duas porções, região torácica e região abdominal. Na região torácica, a gente tem dois importantes músculos, né? O peitoral menor, que é o que a gente acabou de falar, então, que tem origem da segunda à quinta costelas e vão para o processo coracoide, faz depressão da escápula, estabilização da escápula, tá? E a gente tem o nosso peitoral maior, que é o que a gente está vendo aqui agora. O peitoral maior, se vocês forem ver, ele tem vários pontos de inserção que eu estou marcando aqui para vocês de caneta. Ele tem ponto de inserção na clavícula, tem ponto de inserção no externo e tem ponto de inserção na costela, lá embaixo. Então, ó, 1 na clavícula, 2 no externo, 3 lá embaixo. Tá? Então, origem. Terço medial da clavícula, está lá representado com o número 1. Externo está representado como número 2. E como número 3, 6 primeiras cartilagens costais, tá? Lembrando, então, que a origem e a inserção, então, só estão diferenciadas aí em quem é proximal e quem é distal, ou se eu estou no tronco, quem está no centro e quem está na periferia, né? Quem tá mais lateralizado. Só que como eu tenho uma inserção aí que é no membro superior, eu tenho proximal e distal, tá? Quem é proximal? Quem está no centro, então, origem, tá? Vai ser, então, terço medial da clavícula, externo e 6 primeiras cartilagens costais. Depois, quando a gente pensa na inserção deles, ou seja, no ponto, no tendão de inserção distal, esse tendão de inserção distal, ele fica localizado no tubérculo maior do úmero. Felipe, mas o tubérculo maior do úmero não está localizado aqui, tá? E ele não está localizado mais abaixo? Então, anota aí como observação.
tá? Thiago perguntou aí se é uma aponeurose, né? Cara, ele tem como se fosse uma aponeurose, mas a aponeurose dele ela não é tão grande como a aponeurose dos outros, tipo do tensor da face lata, do grande dorsal, que você vê aquela fibra branca. Mas ele é considerado também como uma aponeurose, por quê? Porque ele tem vários pontos de inserção, tá? Então ele tem inserção na clavícula, tem inserção no externo, tem inserção nas cartilagens costais, através de aponeurose, ou seja, é como se fosse um único tendão que fosse abraçando todo mundo. Não tem nenhum ponto de descontinuidade, tá, Thiago? Quando a gente fala assim, tendão, significa que tem um ponto fixo ali, um ponto fixo aqui e um ponto fixo ali. Não é o que acontece. Ele vai abraçando todo mundo, vai pegando clavícula, vai pegando externo, vai pegando costelas. Então a gente chama isso de aponeurose. Mas a aponeurose nada mais é do que um tendão, só que um tendão num formato alargado, como se fosse um leque. Tá? Aí ele pegou tudo. Quando chegou lá embaixo, aparecem alguns livros aí, ó. Tubérculo maior do úmero. Anota embaixo. Crista do tubérculo maior. Tá? Botei maior aqui em sinalzinho para vocês. Tá? Por quê? Porque aqui a gente tem o tubérculo maior e aqui a continuação a gente tem a crista do tubérculo maior. E na crista do tubérculo maior, então, a gente vai ter o ponto de inserção do nosso músculo peitoral maior. Tá? Esse peitoral maior, então, ele se insere, né, lateralmente, então, na crista do tubérculo maior. Então, qual é o movimento que a gente faz? Lembra? Toda vez que você vai na academia, por exemplo, você vê o cara fazendo fortalecimento do peitoral maior naquele equipamento que a gente chama de voadora, nesse sentido, ó, fazendo isso aqui, beleza? Como é que a gente chama esse movimento? Flexão horizontal do ombro, tá? Por quê? Porque a flexão do ombro é para cima, extensão para baixo, né? Abdução aqui, adução aqui, rotação interna, rodei para dentro, rotação externa, rodei para fora. Agora, quando a gente está falando de abdução ou flexão horizontal, é uma mistura. A flexão horizontal, tá? Eu vou botar aqui, ó. A flexão horizontal é uma mistura de movimentos, tá? Movimento de quê? Adução, flexão, mais rotação interna. Completa aí, tá? Que na apostila de vocês só apareceu assim, tá? Apareceu inserção, tubérculo maior do úmero, aí coloca lá, crista do tubérculo maior do úmero, como observação. Por quê? Porque ele não fica inserido lá em cima, ele fica inserido um pouco mais abaixo, na crista do tubérculo maior. Depois disso, quando ele faz o movimento, qual é o movimento que a gente dá o nome, então? A gente dá o nome para o movimento, então, de flexão horizontal. O que seria a flexão horizontal? É a somatória do movimento de adução do braço com flexão de braço mais rotação interna. Aí eu estou pegando o peitoral maior. Só que olha só o seguinte, o peitoral maior, ele é um músculo convergente. Felipe, como assim músculo convergente? Lembra que a gente falou lá do trapézio, que é convergente? Lembra que a gente falou do grande dorsal, que é convergente? Ou seja, as minhas fibras saem daqui, aí elas vão convergindo para um ponto único, beleza? Então, eu tenho fibras do peitoral maior que são assim, tenho fibras do peitoral maior que são assim, tenho fibras do peitoral maior que são assim, certo? Felipe, então eu posso trabalhar peitoral maior, mais fibra superior, mais fibra média, mais fibra inferior? Posso. É claro que quando você trabalha peitoral maior, você trabalha o músculo, né? Mas eu posso enfatizar mais fibra superior, mais média ou mais inferior? Pode. Depende do quê? Depende do ângulo que você coloca o braço do cara. Na verdade, o ângulo que você coloca a articulação do ombro. Então, se eu colocar a articulação, por exemplo, quero fazer um alongamento, tá? Se eu quiser alongar mais peitoral, né, peitoral maior, a porção inferior dele, eu coloco o ombro mais próximo de 160 graus. Se eu quiser pegar mais parte média, eu coloco mais próximo de 90 graus. Se eu quiser pegar mais parte superior, eu coloco mais para baixo. E aí, como é que a gente faz esse alongamento? Mão espalmada na parede e vai rodando o corpo. Né? E aí, quando você está com a mão espalmada na parede, vai rodando o tronco, você vai alongando. Só que o alongamento clássico do peitoral maior é quando você pega, por exemplo, o teu paciente, pede para ele colocar as mãos entrelaçadas,
mão atrás da cabeça, e aí você entra por trás do paciente, então, e vai puxar isso aqui. Aí você alonga peitoral maior de um lado, peitoral maior do outro. O que eu estou alongando aqui? É só você observar o posicionamento do braço. Tá? Então, você está alongando muito mais fibra inferior e fibra média. Poxa, Felipe, mas o problema dele, a dor maior dele, do peitoral, é mais em cima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, colocar o braço dele para baixo e alongar nesse sentido. Por quê? Porque se eu tiver mais para baixo, o ângulo do ombro vai determinar qual porção do peitoral está sendo preconizada em cada alongamento. Dá para vocês testarem isso aí na casa de vocês. Tá? Vou alongar, como é que eu faço? Coloco a mão espalmada na parede, e aí começo a rodar o meu tronco, tá? E aí, quando eu rodo o meu tronco, se a minha mão estiver a 90 graus, vai alongar bem no meio do peitoral. Agora, se você pegar e fizer um teste, tá? Eu só subo um pouquinho a minha mão na parede, você vai perceber que vai alongar mais a parte embaixo do mamilo, tá? Se eu desço mais a minha mão, eu consigo perceber, então, que eu vou pegar mais a parte superior. Por que isso é tão importante, isso não é tão falado? Né? Porque quando você vai tratar um músculo, o músculo ele pode estar mais lesionado na parte mais superior, na parte mais inferior, na parte mais média. Exemplo, eu posso ter uma distensão do peitoral maior. Nessa distensão do peitoral maior, onde foi mais comprometido? Né? A porção mais superior? A porção mais média, a porção mais inferior. Então, tudo isso tem que ser mensurado para a gente avaliar o que está sendo tratado. Nas academias, normalmente, o cara coloca na voadora e pronto, peitoral, pegou tudo, beleza. Só que na hora que dá problema, aí você tem que ver onde deu problema. Por que eu tenho que ver onde deu problema? Porque é o seguinte, quando você vai tratar especificamente aquele problema. Então, se o problema é de fibra superior, o que te impede de alongar fibra média e inferior? O que te impede de fortalecer fibra média e inferior se o teu problema está na superior? Entenderam ou não? Então, cara, eu não preciso inativar o músculo. Eu não preciso, poxa, eu vou colocar gelo e vou tratar sem fazer nenhum tipo de força e tudo, porque eu tive uma distensão muscular e ruptura de algumas fibras. Mas por que eu vou parar de mexer com aquele músculo completamente se eu dependo do movimento para reabilitação? Então, eu vou alongar aquelas fibras que têm distensão e que têm ruptura, eu vou alongar de forma muito mais leve. Mas aquelas fibras que não têm ruptura, eu posso trabalhar elas mais próximo do normal. Não precisa sobrecarregar o músculo, mas eu posso trabalhar mais próximo do normal. Então, dependendo do ângulo, lembrando, macete para trabalhar peitoral maior. O macete é sempre respeitar o ângulo de abdução do ombro. Quanto maior for o ângulo de abdução, mais inferior a porção do peitoral que você está trabalhando. Quanto menor for o grau de abdução, mais superior. E quando eu estou próximo de 90 graus, você está trabalhando mais fibras médias. Tranquilo até aqui? Deu uma travada esse finalzinho aí. Tá. Então, ó, só retomando. Quando a gente está trabalhando, então, quando a gente quer alongar ou quer tratar, tá? Se eu estou trabalhando mais, se eu quero dar ênfase, tá? Para fibras inferiores, maior movimento, maior amplitude de abdução. Se eu quero dar ênfase para as fibras superiores, menor grau de abdução. Se eu quero dar ênfase para as fibras médias, uma abdução próximo de 90 graus. Tá? Então, o segredo, tá, do trabalho de peitoral maior é sempre respeitar a amplitude articular da glenomeral. Tá? Quem vai determinar se você está trabalhando fibra superior, fibra média ou fibra inferior, sempre vai ser o grau de abdução do ombro. Beleza? Para fortalecer, Flávia, a mesma coisa, o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio. Tá? O mesmo raciocínio que eu tenho para alongar, o mesmo raciocínio que eu tenho para tratar, é o mesmo raciocínio que eu tenho para fortalecer. Felipe, eu quero fortalecer o peitoral, mas eu quero fortalecer mais a parte superior. O que eu faço? Menos abdução. Tá? E faço o mesmo movimento. Ah, mas eu quero fortalecer mais a parte média. Aí eu posso trabalhar na voadora. Por quê? Porque a voadora trabalha assim, ó, 90 graus. Felipe, se eu pegar na voadora mais assim, ó, mais fechado, aí o que eu faço? Eu trabalho mais parte inferior. E se eu pegar na voadora mais assim, ó, mais fechado para baixo, com menos grau de abdução, aí eu trabalho mais parte superior. Então, o que muda, na verdade,
É só o teu objetivo. Se o teu objetivo é fortalecer, se o teu objetivo é alongar, ou se o teu objetivo é reabilitar. Aí vai mudar o quê? A tua técnica. Né? Eu estou trabalhando, então, para fortalecimento, estou trabalhando para alongamento. Mas, quando você vai selecionar se é mais fibra superior, mais fibra média ou mais fibra inferior, o que eu utilizo para selecionar superior, média e inferior sempre vai ser o grau de abdução da glenomeral. Fechado? Avançando aqui, Ok. então. Fechou. Grande dorsal a gente já tinha visto, né? Eu tinha pulado os outros. Agora vamos lá para o deltoide, o famoso músculo da injeção. Né? O deltoide é um músculo superficial do ombro, ele não é músculo do manguito rotador. Felipe, por que ele não é um músculo do manguito rotador se ele está passando ali por cima da cabeça do húmero? Porque ele não tem inserção proximal no húmero. A inserção dele é na tuberosidade deltoide. E a tuberosidade deltoide já está aparecendo para a gente aqui embaixo, ó. Tá? Já está quase na diáfise do húmero. Então, quando a gente pega, por exemplo, o deltoide, ele tem origem, na verdade, ele vai ter várias origens, né? Ele tem origem posterior na espinha da escápula, ele vai ter uma origem lateral no acrômio e ele vai ter uma origem anterior no terço lateral da clavícula, tá? Então, na espinha da escápula, posterior, no acrômio, lateral e no terço lateral da clavícula, anterior. Por isso que a gente fala que o deltoide ele tem 3 porções. Como ele abraça o ombro todo, ele vai ter porção anterior, deltoide medial, deltoide posterior, tá? Depois, a inserção dele, tuberosidade deltoide do húmero, que é o que eu marquei para vocês aqui embaixo. É um acidente ósseo lateral da diáfise do húmero. Tá? Então, ele não é na epífise proximal, por isso ele não faz parte do manguito rotador. O deltoide é um músculo dinâmico do ombro, que tem função de abdução do ombro. Tá? A função dele, então, a abdução. Aí, para tudo. Peraí. Porção anterior, porção média e porção posterior. A porção anterior faz a abdução mais flexão. A porção posterior faz a abdução mais extensão. E a porção média faz abdução. Então, Felipe, eu li num livro que o deltoide é um flexor do ombro, certo? Certo. Quem? Né? Deltoide anterior. Deltoide anterior, ele é sinergista na flexão de ombro, principalmente nos primeiros graus de flexão de ombro. Felipe, eu li no livro que o deltoide ele é extensor do ombro. É? Sim, também, ó. Porção posterior, que vai estar lá atrás, ela faz extensão de ombro. Só que nos livros de anatomia você vai ver deltoide, abdução. Por que abdução? Porque a porção posterior faz abdução. Porção média faz abdução. Porção posterior faz abdução. Como a porção anterior ela é flexora e a porção posterior ela é extensora, olha o que acontece. A flexão anula a extensão, ou seja, o vetor de flexão anula o vetor de extensão, e o que sobra para a gente? Abdução, abdução e abdução. Detalhe para vocês anotarem e guardarem. O deltoide ele tem pouco torque de força no início de abdução do ombro. Então, ó, observação aí para vocês. Observação. Felipe, repete, por favor, que tem uma travada. Então, ó, observação aí para vocês. O deltoide ele tem um baixo torque de força no início da abdução. Então, ó, baixo torque de força no início da abdução. Ou seja, ele faz abdução? Faz. Então, é como se eu falasse, ele é um abdutor a partir de
30 graus. Então, se eu pegar o meu braço colado e pedir para o cara fazer a abdução, o deltoide tem muito pouca força. Aonde que o deltoide tem o maior torque de força? Maior torque em 90 graus de abdução. Ou seja, você pode ver que o cara está fazendo fortalecimento do deltoide, ele faz fortalecimento do deltoide até aqui, ó, 90 graus e volta. Importante, respeitar todo o fortalecimento do deltoide, fazer movimento até 90. Deu 90, para, volta. Até 90, deu 90, para, volta. Fez até 90, deu 90, para e volta. Fechado? Por que isso? Porque a partir de 90 graus, se eu mantenho em rotação interna, eu vou diminuir o espaço subacromial e eu vou ter uma tendência de pinçar o tendão do supraespinhoso. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Por quê? Porque toda vez que eu estou fazendo a abdução em posição neutra, eu estou levantando o meu tubérculo maior que a lateral. E aí o meu tubérculo maior ele vai levantando e ele vai fechando o espaço subacromial. Só que nesse espaço subacromial aqui, ó, eu tenho o meu ponto de passagem do meu músculo supraespinhoso. Então, se eu estou fechando isso aqui, eu comprimo o meu músculo supraespinhoso e eu tenho uma tendência, então, de fazer lesão. Então, às vezes, você chega na academia e você vê que o cara está fazendo isso. Aí ele vai, no final do movimento, ele compensa e joga lá em cima. Se eu passar de 90 graus, o que acontece? Pinça supraespinhoso, pinço supraespinhoso, pinço supraespinhoso. Consequência disso, tendinite do supraespinhoso. Tá? Essa é uma das causas mais comuns. E aí, se você ainda associar que o cara pode ter um acrômio do tipo 2 ou do tipo 3, lembrando que a gente tem um acrômio do tipo 1, que é um acrômio menor. Quanto menor for o acrômio, maior é o espaço subacromial. Mas eu posso ter um acrômio do tipo 2 ou um acrômio do tipo 3. O acrômio do tipo 3 é um acrômio ganchoso, é um acrômio grande. Consequentemente, se eu tenho um acrômio ganchoso, que é um acrômio grande, o que acontece? Se eu tenho um acrômio grande e faço muita abdução, eu pego e gero uma compressão muito grande nesse tendão do subespinhoso. Então, a chance de eu desenvolver uma tendinopatia de subespinhoso, uma tendinite subespinhosa, ela passa a ser muito mais significativa. A gente vê muito isso em academia. Então, qual é o certo? Parar em 90 graus. Quando o cara está fazendo fortalecimento, por exemplo, acompanhado por um personal, o que o personal faz? Fica do lado dele. Quando chega em 90 graus, ele bota a mão e limita em 90 graus. Bateu aqui, parou, voltou. Bateu, parou, voltou. Por quê? Porque movimento de abdução em posição neutra, acima de 90 graus, é mecanismo lesional do tendão do supraespinhoso. Principal causa de tendinite supraespinhal. E muitas vezes, tendinite repetitiva de supraespinhoso gera processo de calcificação do tendão do supraespinhoso, que às vezes vai ser diagnosticado lá na frente, de forma crônica, já através de uma ultrassonografia de ombro. E depois, além disso, você pode ter, se você tem um processo crônico de calcificação, depois você pode ter um processo de fratura dessa calcificação, que vai ser a ruptura do tendão do supraespinhoso. E aí é só cirúrgico que você vai tratar, então, ou conservadoramente, mas perdendo essa porção aí do supraespinhoso. Tá? Então, o deltoide ele tem o maior torque de força no final, para completar até os 90 graus. Passou de 90 graus, o deltoide já chegou no encurtamento máximo dele, então não tem por que levantar mais. Chegou em 90 graus, acabou a função do deltoide. Então, deltoide, de trabalho de onde? De 30 a 90. Então, toda vez que for trabalhar deltoide na academia, por exemplo, você abre um pouco o braço e trabalha 30, 90, volta para o 30. Nunca fecha completamente. 30, 90, volta para o 30, tá? Quem faz os primeiros 30 graus de abdução é o músculo supraespinhoso. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Depois, ó, vamos entrar nele aí, ó. Músculo supraespinhoso, muito importante. Por quê? Porque o músculo supraespinhoso é um dos músculos do manguito rotador. Isso tem que estar na cabeça de vocês o tempo todo. Quem é manguito rotador? Supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular, redondo menor e, para alguns autores, porção longa do bíceps braquial. Então, o supraespinhoso, ele tem origem na fossa supraespinhal, ou seja, naquele espaço logo acima da espinha da escápula. Ele tem inserção no tubérculo maior do húmero, que fica aqui lateralmente.
tá? E qual é a função dele, então? A abdução do ombro. Observação aqui para vocês. A abdução do ombro toda? Primeiros 30 graus. Felipe, eu quero fazer um teste para saber se o cara tem tendinite supraespinhoso. É muito simples, ridículo o teste. Bota o paciente sentado, manda ele encostar, colar bem o braço no corpo, aí você segura o braço dele bem colado no corpo e pede para ele fazer força para abrir e não deixa. Ou seja, contração isométrica em abdução, só que se é isométrica, então você não vai deixar ele fazer a abertura. Por que eu não posso deixar ele fazer a abertura? Porque se ele abre um pouco, ele começa a recrutar deltoide. E aí eu deixo de testar o supraespinhoso e começo a testar o deltoide junto. E o deltoide pode compensar e pode te dar um falso negativo. Tá? Então o que você tem que fazer? Braço colado no corpo, seguro o cara com o braço colado no corpo e peço força para ele. Força para abrir o braço, ou seja, força para iniciar a abdução. Se quando ele vai iniciar a abdução, dói, lesão de supraespinhoso, tendinite de supraespinhoso. Dica para vocês aqui, tá? Quando a gente fala assim, Felipe, e a bursite supraespinhal? Aí para tudo. Olha o que acontece. Eu tenho uma bursa, né? Que é a bursa, então, que fica localizada abaixo do tendão do supraespinhoso. Toda vez que eu tenho inflamação do tendão, eu tenho inflamação também da bursa. Eu tenho a bursa que fica localizada abaixo, eu tenho a bursa subacromial, que fica localizada aqui acima, tá? Então, o que são bursas? Só para lembrar vocês. Bursas são bolsas cheias de líquido sinovial. Qual é a função de uma bursa? Toda bursa fica interposta entre o tendão e o osso. Qual é a função dessa bursa? Ela funciona como se fosse um travesseiro. Ela amortece o impacto do tendão com o osso toda vez que você gera um movimento. Então, toda vez, por exemplo, que eu estou gerando um movimento excessivo de abdução, eu gero uma compressão do tendão? Gero. Por quê? Porque aqui está o espaço que eu falei para vocês. O espaço subacromial é esse espaço aqui, tá? Embaixo do acrômio, onde está o tendão. Pode perceber que aqui tem uma folguinha, Essa folguinha aqui é necessária para o músculo fazer isso aqui, encurtar e voltar, encurtar e voltar. A partir do momento que eu aumento o grau de abdução, consequentemente o meu tubérculo maior que está localizado aqui, ele sobe. E essa folguinha aqui, ela começa a desaparecer. Então, consequentemente, eu vou tendo um encurtamento, vou fechando aquele espaço. Quando eu chego em 90 graus, esse espaço está fechado, eu só tenho espaço do tendão. Se eu passar de 90 graus, para 100, 110, 120, o que eu começo a fazer? Começo a comprimir o tendão contra a bursa. Então, eu passo a ter uma tendinite supraespinhal e uma bursite. Se vocês pegarem um paciente com diagnóstico de bursite subacromial, que é a bursa que está localizada aqui, ela tem o quê? Tem tendinite também. Se eu pegar aqui bursite supraespinhal, eu tenho o quê? Tendinite supraespinhoso. Sempre, sempre. Não tem como ter tendinite sem desenvolver bursite. Do mesmo jeito que não tem como ter bursite sem desenvolver tendinite. As duas estruturas estão diretamente relacionadas. Tá? Então, não tem como desenvolver uma coisa sem desenvolver a outra. Tá? Então, tem duas estruturas completamente interligadas. Então, Felipe, qual é o tratamento para tendinite supraespinhoso? Eu tenho que aumentar o espaço e tenho que descomprimir o tendão, melhorar a vascularização e harmonizar o movimento. Trabalho sempre com a abdução associada à rotação externa para abrir espaço e nunca excedo 90 graus. Felipe, mas se esse paciente tiver um acrômio ganchoso, eu trabalho com menos de 90 graus ainda. Por quê? Porque o acrômio ganchoso ele tem um espaço menor ainda, então eu evito o excesso, né, de abdução de ombro. Trabalho entre 0 e 60 graus. Por quê? Porque, consequentemente, eu não vou ter risco de comprimir isso aí. Felipe, qual o tratamento da bursite? É igual. Né? Por quê? Porque a bursa inflamou por quê?
A bursa inflamou porque foi comprimida. O tendão inflamou por quê? Porque foi comprimido. Então, se eu estou trabalhando fortalecimento do músculo, descomprimindo, eu estou ao mesmo tempo, né, desinflamando a bursa e desinflamando o tendão. O mesmo tratamento para a bursite é o tratamento para a tendinite. A gente, na verdade, não trata a bursa. A bursa é consequência. Muitas vezes a gente faz diagnóstico ou o médico faz um diagnóstico de bursite. O que você vai tratar? O tendão. Tá? É o tendão que comprime a bursa e, consequentemente, você vai ter a bursite. Professor, a bursa pode romper ou não? A bursa pode estourar. Sim. Né? A bursa é composta por líquido sinovial. Se ela estoura, se você tem uma ruptura de bursa, você vai ter vazamento, extravasamento de líquido sinovial. Isso tem algumas lesões mais graves, tá? De ombro, que você pode ter uma ruptura da bursa, extravasamento de líquido sinovial. Só que o que vai acontecer? Depois de um tempo, essa bursa recupera. E quem gera líquido sinovial? Vocês lembram? Como é que a gente faz para fabricar líquido sinovial? Qual é o estímulo que o nosso corpo precisa para produzir líquido sinovial? Movimento. Mecânico. Movimento. Então, se eu tenho movimento, eu produzo líquido sinovial para articulação, produzo líquido sinovial para a bursa. A bursa é uma estrutura intraarticular. Então, se ela tiver uma ruptura, ela vai regenerar e a produção de líquido sinovial depois ela vai se restabelecer. Só que quando você tem uma ruptura dessa bursa, o que acontece? Você vai ter extravasamento do líquido e, consequentemente, o seu edema vai ser um pouco maior. Né? Então, assim, às vezes eu tenho edemas no joelho, por exemplo, que eu tenho rupturas de ligamento no joelho, e eu tenho edemas que são encapsulados, que ficam dentro da cápsula articular. Aí o teu joelho incha e ele fica uma bola, bem redonda. Só que muitas vezes eu tenho uma ruptura dessa cápsula articular. E o teu joelho, em vez dele inchar e ficar só uma bola no joelho, ele fica mais em cima, pega um pedaço do quadríceps, faz hematoma para cima, faz hematoma para baixo. O que significa isso? Que ele extravasou aquele limite. Tá? Na bursa vai ser a mesma coisa, mas a bursa cicatriza e o líquido sinovial você repõe. Esses dias eu tive até uma dúvida no canal lá no YouTube. Uma menina perguntou sobre: Felipe, e se eu tiver uma lesão de pleura, uma ruptura de pleura? Normalmente, nos derrames pleurais, você tem algum tipo de ruptura de pleura, mais significativa ou menos. Quem rompe a pleura visceral, não a parietal, a visceral que é a mais interna, que é uma membrana, ela é bem frágil. Então, se eu posso romper essa membrana por um processo infeccioso, por uma pneumonia, se eu rompo a membrana, eu tenho vazamento do líquido, né? Ou seja, do líquido pleural. Esse líquido pleural, então, ele vaza para dentro dos pulmões. Então, eu vou ter um derrame pleural. Felipe, mas se eu tiver a ruptura da pleura, o que eu faço agora com a pleura? Precisa suturar? Não, ela precisa de repouso, porque como ela é uma membrana, depois ela cola, a tua produção de líquido pleural ela vai continuar, só que dependendo da quantidade de líquido que foi derramado nesse derrame pleural, muitas vezes ele vai ter que drenar. Do mesmo jeito que, dependendo da quantidade de líquido que extravasar dentro da articulação, se essa quantidade ou se esse volume for muito grande, muitas vezes esse volume muito aumentado pode gerar compressão de outras estruturas. E essa compressão de outras estruturas gera um processo que a gente chama de hipóxia secundária. Ou seja, outras estruturas começam a ser comprimidas e começam a sofrer por essa compressão, por essa isquemia. Né? Então, por exemplo, quando você tem uma lesão de joelho e você começa a formar hematoma, significa que aquele edema começou a comprimir outras estruturas e essas outras estruturas agora estão sofrendo de isquemia. Então, o que se faz? Gelo de cara. E aí, esses dias até um menino me perguntou no canal: Felipe, qual é a função do gelo? Se o processo inflamatório é um processo de recuperação do nosso organismo, por que a gente vai utilizar o gelo para cessar o processo inflamatório? Para tudo. A intenção da crioterapia não é cessar o processo inflamatório, mas sim moderar o processo inflamatório, modular o processo inflamatório. Para quê? Para que você tenha um processo inflamatório sem que haja um edema muito grande e, consequentemente, se eu tenho um processo inflamatório sem um edema muito grande, eu tenho a minha resposta inflamatória e eu evito a hipóxia secundária. Agora, quando eu tenho um edema agudo, né? E esse edema agudo, então, no joelho, no tornozelo, em qualquer articulação, esse edema agudo, então, ele gera um aumento, né, de volume muito grande. Às vezes, estruturas que não têm nada a ver com a lesão, elas começam a ser comprimidas. E essa compressão gera isquemia. E essa isquemia, então, ela é derivada de um processo que a gente chama de hipóxia secundária. Então, a crioterapia, ela trata
principalmente prevenindo hipóxia secundária e não inibindo o processo de inflamação. O processo de inflamação é um processo legítimo, é um processo de defesa do nosso organismo e que tem que ser moderado. Ele nunca tem que ser abolido, tá? Então, vou acabar com o processo de inflamação. Você vai acabar com sua resposta. Então, tem que ter inflamação? Tem. Só que essa inflamação ela tem que ser moderada, né? Para que não haja nenhum comprometimento de nenhuma estrutura adjacente. Beleza? Beleza, obrigado. Tranquilo. Próximo músculo, não menos importante, infraespinhoso. O infraespinhoso, assim como o supraespinhoso, é um músculo do manguito rotador. Qual é a principal função dele? Esquece isso, ó. Rotação lateral do braço, e na verdade ele é agonista. Ele é o agonista da rotação lateral do braço ou da rotação externa de ombro, beleza. Mas qual é a função principal de qualquer músculo do manguito rotador? Função principal de qualquer músculo do manguito rotador é estabilização glenomeral. Se eu estiver pensando em função dinâmica, a função dinâmica, então, rotação lateral do braço ou rotação externa de ombro. Beleza, mesma coisa. Tá? Origem dele, muito fácil. Ó. Origem, fossa infraespinhal. Tá? Então, ele tem a origem na fossa infraespinhal, que é a fossa que fica localizada então, na região posterior da escápula, abaixo da espinha da escápula, e inserção no tubérculo maior do úmero. Então, sai daqui de toda a fossa da fossa infraespinhal e se insere no tubérculo maior. Toda vez que ele faz o movimento, ele puxa para cá. Então, se ele puxa nesse sentido, o que ele faz? Rotação lateral, também chamada de rotação externa da articulação glenomeral. E para esse movimento aqui, ele vai ser agonista, ou seja, ele é o músculo motor primário na rotação lateral ou na rotação externa de ombro. Guarda isso, tá? Por quê? Porque ele é o motor primário, ele é o principal responsável. Quando eu penso em abdução, primeiros 30, supraespinhoso. Depois dos 30, deltoide. Beleza, supraespinhoso ainda é do manguito rotador. Quando eu penso em rotação externa, eu lembro de quem? Infraespinhoso. Felipe, mas tem outros músculos que fazem rotação externa? Tem. O redondo menor faz rotação externa também. Só que ele não tem a mesma potência do infraespinhoso. Então ele vai ser sinergista do infraespinhoso na rotação externa. Tá? Peraí. A Flávia perguntou aqui pra gente, então, o que é ritmo escápulo-torácico? Então vamos lá. Flávia, toda vez que a gente fala de ritmo escápulo-torácico, a gente está falando de harmonia de movimento da escápula em relação à torácica. Tá? O que significa, então, a articulação escápulo-torácica? Quando eu penso no complexo do ombro, eu tenho as seguintes articulações. Tá? Eu tenho uma articulação anterior que é chamada de externo-clavicular, que fica aqui na frente, né, da incisura clavicular do externo com a cabeça da clavícula. Eu tenho uma articulação lateral que é chamada de acrômio clavicular. Eu tenho uma articulação que é a maior de todas, que é a articulação glenomeral. Todas essas articulações são morfológicas. O que significa isso? Elas são articulações estruturais, tem cápsula articular, tem líquido sinovial, tem estruturas articulares. Mas eu tenho uma outra articulação que a gente chama de articulação funcional. O que é articulação funcional? Articulação escápulo-torácica. O que significa articulação escápulo-torácica? É a relação de movimento entre a escápula e a coluna torácica. Então, quando a gente vê essa regiãozinha aqui, ó, que eu vou estar passando para vocês esse raiozinho aqui, ó, o que está acontecendo? Eu tenho uma distância entre a escápula e a região torácica. Ó. Então, toda vez que a gente pensa em ritmo escápulo-torácico, eu estou pensando do movimento e no ritmo de movimento, na harmonia de movimento entre a escápula e a torácica. Quando que esse ritmo ele é comprometido? Quando eu tenho uma discinese escapular, ou seja, quando eu estou fazendo um movimento de ombro, mas a escápula não mexe.
A escápula não faz protração, não faz retração, não faz elevação, não faz depressão, não anterioriza e não posterioriza, né? Então, assim, se essa escápula está hipomóvel, a gente tem uma discinese, tá? Dis é dificuldade ou deficiência, cinese de movimento. Então, discinese escapular significa uma deficiência de movimento na escápula. E quando a gente fala de ritmo escapular, na verdade, o que a gente está falando, então? Que toda vez que a gente está gerando movimento de glenomeral, a escápula tem que acompanhar. Toda vez que eu estou gerando movimento de abdução, a escápula abduz. Toda vez que eu estou gerando movimento de adução, a escápula aduz. Toda vez que eu estou gerando movimento de flexão, a escápula faz elevação. Toda vez que eu estou gerando movimento de extensão, a escápula faz depressão. Quando eu estou fazendo rotação externa, a escápula faz retração. Quando eu estou fazendo rotação interna, a escápula faz protração. Isso a gente chama de ritmo escapular, ou ritmo escápulo-torácico. Tá? O que significa isso? Que a escápula acompanha os movimentos da glenomeral, ou seja, existe uma relação de movimento entre a escápula e a torácica toda vez que eu faço movimento no ombro. Se eu tenho uma perda de ritmo escápulo-torácico, consequentemente eu tenho uma discinese escapular. Só que não é tão simples assim. Tá? O que a gente tem que avaliar? Qual é o prejuízo de movimento? Em que sentido a escápula não mexe? Porque uma coisa é a escápula estar aderida e não mexer para lugar nenhum. Aí a gente tem que fazer descolamento de escápula, tem que fazer uma série de movimentos, então, para liberação de escápula para o movimento. A outra coisa é quando a escápula ela é bloqueada em um sentido único. E aí a gente vai tratar aquele único sentido de movimento. Beleza? Tranquilo? Acho que foi a Flávia que perguntou, né? Foi, obrigada. Depois, ó, fechando o manguito rotador. Fechando o manguito rotador, a gente ainda vai ter ainda, ó, o subescapular. Não está fechando ainda, não, que falta o redondo menor, perdão. Subescapular, aí a gente está vendo uma vista anterior, né? O que acontece aqui? Se eu estou vendo o subescapular, eu não estou vendo as costelas, ó. Aqui está aparecendo para mim o externo, então eu estou vendo aqui o externo, ó, as incisuras costais, a incisura clavicular. Aqui eu estou vendo a parte anterior da clavícula, tá? Se eu estou vendo a parte anterior da clavícula, significa que eu não estou vendo as costelas, tá? Então, quando a gente pensa, então, no subescapular, ele sai da face costal da escápula. O que significa face costal da escápula? Face anterior. Então, quando a gente pensa em origem do músculo subescapular, a gente coloca fossa subescapular. Tá? Então, ó, origem do músculo subescapular, fossa subescapular. Aonde fica a fossa subescapular? Na face costal da escápula, ou seja, na face anterior da escápula. Inserção tubérculo menor do húmero e crista do tubérculo. E crista do tubérculo menor. A crista do tubérculo menor, o tubérculo menor está aqui, e a crista do tubérculo menor é isso aqui, que está descendo nesse sentido. Ó. Aqui está o ponto de inserção dele. Para onde que ele puxa, então? Se ele está saindo da face anterior da escápula e está se inserindo, então, na parte anterior, então, o movimento que ele vai fazer é um movimento de rotação interna, rotação medial do braço, que é a mesma coisa, ou rotação interna de ombro. O que vocês têm que lembrar? Que ele é o agonista. Ou seja, ele é o meu músculo motor primário para a rotação interna de ombro. Tá? Então, pensou em rotação interna de ombro, quem é o músculo motor primário? Sempre o meu músculo subescapular. Músculo subescapular, motor primário, tá? Do meu movimento de rotação interna. Tá? Também é manguito rotador. Tá? Então, manguito rotador, supra, 30 primeiros graus de abdução, infra, agonista da rotação externa, subescapular, agonista da rotação interna, e aqui, fechando, então, o nosso manguito rotador, a gente vai ter o nosso músculo redondo menor, tá? Redondo menor, então, se você observar, ele tem a origem dele aqui, ó, na face lateral
da escápula, borda lateral da escápula, e a inserção no tubérculo maior do húmero, ó, que é lateralmente. Ó. Então, toda vez que ele puxa, ele vai puxar no mesmo sentido de quem? Do infraespinhoso. Então, a ação dele, rotação lateral, ou seja, rotação externa, e você pode botar aqui ainda que ele é sinergista do infraespinhoso. Lembrando que a grande função do redondo menor, assim como a grande função de todos os músculos, quando a gente fala então do manguito rotador, grande função de todos os músculos do manguito é sempre fazer a estabilização da glenomeral. Então, para tudo, lembrando vocês aqui quando a gente está fazendo isso, manguito rotador, nunca esqueçam, é formado então pelo supraespinhoso, é formado também pelo infraespinhoso, é formado também, na sequência que a gente viu, pelo subescapular, formado também pelo redondo menor. Atenção, cai em tudo quanto é concurso para fisioterapia, tudo quanto é concurso, parte de anatomia, cai isso aqui. E a observação é que alguns autores consideram também a cabeça longa do bíceps braquial. O que vocês têm que lembrar disso aqui? Todos esses músculos, independente das funções dinâmicas deles, são estabilizadores da glenomeral. Nunca confundam isso, vai cair a vida toda, em tudo quanto é prova, cai isso aí para vocês. Tá? Então nunca confundam isso. Professor, vai cair em tudo quanto é prova para vocês. Pode falar. Pode-se dizer que é auxiliar, então, no caso? Sinergista e auxiliar é sinônimo, tá, Adriano? Toda vez que você falar sinergista do infraespinhoso, você está dizendo que ele é auxiliar do infraespinhoso. Tranquilo? Entendi. Beleza. Beleza. Igual assim, quando a gente jogava futebol lá na Unigran, que você era do meu time, né? Eu era o agonista, que eu era o protagonista do time, entendeu? E você era um sinergista. Só para você entender. O Flávio nem sinergista era. O Flávio era um antagonista, que ele atrapalhou o time. Coadjuvante, pô. Juntamente também com o delegado que não soltava a bola lá, tá? Que também era um antagonista, atrapalhou o nosso time, mas tá tudo certo. Entenderam? Tranquilo até aí? Brincadeiras à parte, é mais ou menos isso, tá? Beleza, beleza. Sinergista é a mesma coisa que auxiliar. Tá ajudando, é sinergista. Tá atrapalhando, é antagonista. Tá fazendo função contrária. Então, ó, de novo aparecendo para vocês, músculos do manguito rotador, supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular, redondo menor. Pelo amor de Deus, nunca errem isso em lugar nenhum. Fisioterapeuta não pode errar isso. Do mesmo jeito que fisioterapeuta não pode errar quem é músculo de pata de ganso. Né? Quem são os músculos da pata de ganso? Sartório, grácil e semitendinoso. Tá? Isso tem que estar de core salteado, a gente vai ver isso depois em membro inferior. Tá? Quem são os músculos isquiotibiais? Tá? Então, nos isquiotibiais, a gente tem isquiotibiais morfológicos, que são semitendinoso e semimembranoso, que saem da tuberosidade isquiática e vão até a tíbia. E a gente tem também um que é chamado de isquiotibial, só que ele é funcional, porque ele vai para a cabeça da fíbula e não para a tíbia, que é a porção longa do bíceps femoral. Tá? Então, quando a gente fala assim, isquiotibiais pensando em função, semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral. Quando eu falo de isquiotibiais pensando em morfologia, eu estou falando de semitendinoso e semimembranoso. Tá? Esses grupos musculares a gente trabalha muito e eles têm uma relação direta. Quando eu penso em tríceps sural, eu tenho que pensar em gastrocnêmio e solear. Por quê? Porque o gastrocnêmio tem duas porções, é o superficial, o solear é o profundo. Só que as duas porções do gastrocnêmio se juntam com a porção do solear e formam um tendão que é chamado de tendão calcâneo. Então a gente tem que saber, tríceps sural, sural significa perna, crural significa coxa, braquial significa braço. Então, tem alguns termos de anatomia que a gente tem que associar. E isso vai ficando cada vez mais normal a partir do momento que vocês vão praticando cada vez mais.
Tranquilo? Aqui uma outra vista, tá? Com uma dissecção. Uma vista, então, do nosso músculo subescapular aqui, mais com dissecção, então. Fez uma dissecção do peitoral, de todos os músculos localizados acima, então. E aqui o que está aparecendo para a gente é ele. Aqui está aparecendo parte do redondo, ó, que está aparecendo aqui. E aqui está aparecendo parte dos músculos do braço, tá? Aqui também, mas aparecendo aqui, ó, a espinha da escápula. Em cima da espinha da escápula, o músculo supraespinhoso. Embaixo da espinha da escápula, o músculo infraespinhoso. Só que, cuidado, tá? Aqui a setinha está errada. O infraespinhoso é esse. E esse músculo aqui é o nosso redondo menor, tá? Que a gente viu lá. Aí vocês vão ver que o infraespinhoso e o redondo menor, então, eles são, né, sinergistas, eles se ajudam, tá? O infraespinhoso é o agonista na rotação externa e o redondo menor ele vai ser sinergista, tá? do infraespinhoso, então, na rotação externa, tá? Supraespinhoso, primeiros 30 graus de abdução. E quando eu falo, então, de redondo menor e infraespinhoso, eles fazem rotação externa ou rotação lateral do ombro. Só retomando aí, só com uma imagem diferente, tá? Aqui, então, destacado o redondo menor, que a gente já tinha visto, manguito rotador. Nunca confundam, redondo menor abraça a cabeça do húmero, por isso ele é considerado manguito rotador. Agora, quando eu penso no redondo maior, opa, olha a diferença. O redondo maior chega na cabeça do húmero? Não, a cabeça do húmero está livre aqui em cima, ó. O redondo maior se insere aqui embaixo, ó. Então a inserção do redondo maior é na crista do tubérculo maior do húmero. Consequentemente, ele é um músculo dinâmico. Ele faz movimento no ombro, faz movimento no braço, mas ele não estabiliza a glândula humeral. Por quê? Porque ele não tem relação com a articulação. A articulação já ficou lá em cima. Ele está pegando mais embaixo. Então, qual é a função dele? Rotação medial do braço. Ele é antagonista do infra. E também antagonista do redondo menor, consequentemente. Por quê? Porque se ele é rotador medial, se eu faço rotação medial aqui, tá? E o redondo menor e o infra são rotadores laterais, eles são antagonistas. Pergunta rápida para vocês aí. Quais são os outros músculos rotadores mediais do braço que a gente viu hoje? Vocês estão dormindo ou estão acordados? Ó, rotação medial do braço. Redondo maior, mais quem? Deu tilt aí? Redondo maior, peitoral maior, que a gente já viu hoje, e grande dorsal. Lembram? Grande dorsal, rotação medial. Peitoral maior, rotação medial. Redondo maior, rotação medial. O que vocês têm que fazer? Tem que fazer uma associação entre esses músculos. Tá? Por quê? Porque a função é a mesma. Eu tenho função de rotação medial no redondo maior, tenho função de rotação medial no grande dorsal, tenho função de rotação medial também no peitoral maior. Então, eles são músculos que se ajudam, eles trabalham no mesmo movimento. Então, eu tenho que relacionar redondo maior, que não é manguito rotador, com peitoral maior, e com grande dorsal. Eu tenho que associar infraespinhoso com redondo menor. Por quê? Porque eles fazem, então, rotação lateral. E, além de tudo, o agonista, tá, da rotação medial ainda é o subescapular. Então, ó, rotação medial, subescapular é agonista. Depois eu tenho peitoral maior, grande dorsal e redondo maior, são sinergistas do subescapular na rotação medial de ombro.